Vamos agora começar nossa aula sobre gráficos do movimento unidimensional. Essa aula é uma continuação da aula anterior sobre movimento unidimensional e, portanto, muitos dos conceitos que utilizamos anteriormente vão ser recordados e necessários aqui. Embora estejamos falando de movimento unidimensional, o conceito de gráficos de movimento não se refere apenas ao caso unidimensional e podem representar outros tipos de movimento, como bidimensional, tridimensional e por aí em diante. Bem, o que são gráficos do movimento? São gráficos que mostram o comportamento das variáveis posição, velocidade e aceleração de um corpo em relação ao tempo. Não confundir gráficos de movimento com gráficos de trajetória, que mostram as posições de corpo no referencial espacial. Então, é importante destacar essa diferença. Aqui, neste contexto, nós vamos nos referir como gráficos de movimento o gráfico de x, v ou a em relação ao tempo. Não estaremos nos referindo ao gráfico de trajetórias, que em muitos casos, principalmente nos casos bidimensionais e tridimensionais, são mostrados e utilizados como referencial para mostrar os vetores posição, vetores raio-posição, vetores velocidade, por aí vai. Nesse caso, nós estaremos estudando, para o caso unidimensional, apenas posição, velocidade e aceleração em relação ao tempo, enfatizando que mesmo em caso bidimensional e tridimensional, podemos falar da variação dessas grandezas em relação ao tempo. Só que nos casos de mais de uma dimensão, elas podem ter comportamentos diferentes nas diferentes dimensões. Por enquanto, vamos nos preocupar apenas com o caso unidimensional, ou seja, uma variável em relação ao tempo. Primeiramente, vamos ver o gráfico da posição versus tempo, que podemos denotar como x, xt, ou seja, variável x versus tempo, aqui denotado por x, ou podemos usar o símbolo vs, x versus t, ou às vezes simplesmente falamos posição contra tempo, que é a mesma coisa. Poderíamos até denotar x e tempo entre parênteses, para denotar a função x do tempo. Todas as notações são viáveis. Bem, aqui nós temos um típico gráfico de posição no tempo. Então, no eixo x aqui, no eixo vertical, nós temos a variável que vai ser tratada, nesse caso a posição, e no eixo horizontal a variável tempo. A variável posição, nesse caso, é uma variável dependente, ela depende da variável t, que é uma variável independente. A forma correta de ler esse gráfico é daqui, da esquerda para a direita, já que o tempo ele sempre aumenta e não volta para trás. Ou seja, o comportamento da variável x, ele é primeiro de crescimento e depois de crescimento. Vamos ver alguns elementos desse gráfico. Primeiramente, o ponto em que o gráfico, que no caso é a linha preta, a curva preta nesse caso, representa o gráfico do movimento em relação aos eixos x e t. O ponto inicial é a nossa posição inicial, é a posição em que o corpo começa. Veja que essa posição inicial ela está para o tempo zero. Aqui é a origem, tanto do x quanto do t. Então, aqui nós temos a posição inicial, que não precisaria ser aqui em cima, nem precisa ser no zero, mas ela tem que ser no tempo zero, por definição. Então, aqui nós temos a posição inicial denotada por x0. Aqui, no caso, a posição, ela vai decrescendo com o tempo, até que em um certo momento, que eu chamei de t1, essa posição é zero. Então, esse ponto eu denotei como x de t1 igual a zero. Ou seja, a posição x no tempo 1 é igual a zero. Conforme o tempo vai passando, a posição vai ficando mais negativa, até chegar num tempo 3, em que novamente ela é zero. E após o tempo 3, ela se torna positiva novamente. Então veja que eu estou lendo da esquerda para a direita. Vejam que aqui em algum momento entre T1 e T3, que é o momento que eu chamei aqui de T2, essa curva ela deixa de ser decrescente e passa a ser crescente, ou seja, ela estava decrescendo, estava caindo e começa a subir. Esse ponto mínimo aqui embaixo é exatamente o ponto de modificação da curvatura. Na verdade, modificação do comportamento decrescente para crescente. Nesse momento, nós temos um x negativo, aqui nós chamamos de ponto tempo 2, e o x obviamente é negativo, só que a velocidade nesse momento é zero. Por que ela é zero? Logo em seguida nós vamos ver o comportamento da velocidade no gráfico x e vamos ver por que ele é zero. Então aqui nesse gráfico nós já observamos o seguinte, que a posição para qualquer tempo maior que t1 e menor que t3, ela é negativa. Então é isso que esse símbolo significa. A posição para tempo maior que t1 e menor que t3 é menor que zero. Já
a posição para um tempo menor que t1, que é essa parte aqui, e para um tempo maior que t3, que é essa parte aqui, é maior que zero, ou seja, as posições estão acima do eixo tempo igual a zero, né? Perdão, acima do eixo x igual a zero. Então, nós temos x positivo aqui e x negativo aqui. Obviamente, nesses dois pontos, nós temos x igual a zero, que são as raízes da nossa equação de movimento. A raiz é o ponto onde a função se torna nula, não é verdade? Então, esse é um gráfico típico de posição. Mas esse gráfico não nos mostra apenas a posição, ele nos dá outras informações também. Vamos ver. Veja, primeiramente, eu continuo tendo um gráfico de posição no tempo. Só que agora eu posso, nesse gráfico, representar tanto a velocidade quanto a velocidade média, no gráfico da posição. Então vamos lembrar, a nossa definição de velocidade média era o seguinte: deslocamento sobre tempo, ou seja, variação da posição sobre variação do tempo. Ora, se a gente pensar em dois pontos aqui, x de t1 e x de t3, nesse gráfico, e nós pensarmos que aqui no eixo do tempo nós vamos ter t3 menos t1, e aqui, que é o ΔT, e aqui no eixo das posições nós vamos ter x de t3 menos x de t1, que é o ΔX, são essas simbologias. Então, essa diferença dessa distância sobre essa distância é justamente ΔX sobre ΔT. Só que essa relação ΔX sobre ΔT, no estudo de gráficos, ela é justamente a inclinação da reta que une esses dois pontos. Ou seja, se traçarmos uma reta, nesse caso a reta laranja, unindo os dois pontos x de t1 e x de t3, e calcularmos a inclinação dessa reta, que é justamente a variação ΔX sobre ΔT, então nós vamos ter o que nós chamamos de velocidade média, pela própria definição de velocidade média que a gente viu. Mas, na verdade, esse ΔX sobre ΔT, ele é a inclinação dessa reta em laranja aqui. Portanto, nós chegamos à seguinte conclusão: a velocidade média, graficamente falando, ela é a inclinação da reta que une os dois pontos entre os quais eu estou calculando a velocidade média. Então veja que nós já tínhamos a definição matemática, velocidade média ΔX sobre ΔT, e agora nós temos a definição gráfica de velocidade média. Ela é a inclinação da reta que une os dois pontos entre os quais nós estamos calculando a velocidade média. Mas nós também tínhamos uma definição de velocidade, ou velocidade instantânea. E vocês devem lembrar que essa definição era o seguinte: a velocidade instantânea é o limite dessa velocidade média, ou seja, desse deslocamento ΔX sobre deslocamento de tempo ΔT, o limite em que o intervalo de tempo é zero. Ou seja, se fizermos um intervalo de tempo aqui muito pequeno, de modo que essa reta em laranja aqui passe a estar em um único ponto, ela passe a ser tangente, então nós vamos ter a nossa definição de limite. Ou seja, a nossa velocidade instantânea ela é matematicamente definida como um limite, mas graficamente, isso a gente vê inclusive no cálculo, a nossa definição de limite é a inclinação de uma reta tangente a um ponto. Ou seja, que conclusão podemos chegar? Que a velocidade em um certo ponto t2, no gráfico x de t, ela é a inclinação da reta tangente a esse ponto. Então aqui no caso é o ponto t2, x2, mas poderia ser qualquer outro ponto nesse gráfico. A inclinação da reta tangente a um ponto é a velocidade instantânea naquele ponto. Fica óbvio desse conceito que velocidade média e velocidade instantânea não são a mesma coisa. Porque, veja, a velocidade média ela é a inclinação da única reta que une dois pontos. Já a velocidade instantânea é a inclinação da reta tangente em cada ponto. Para cada ponto nessa curva em preto, eu vou ter uma diferente reta tangente. Por definição, uma reta tangente, matematicamente, é esse limite. Limite ΔX sobre ΔT com ΔT tendendo a zero. Uma forma mais simples de pensar na reta tangente é a reta que conecta apenas um ponto da curva, ou a reta que conecta um intervalo de ΔT, né, extremamente pequeno, no limite tendendo a zero. Essa é a definição de reta tangente. E, portanto, a velocidade instantânea é a inclinação da reta tangente a um ponto, enquanto a velocidade média é a inclinação da reta que une dois pontos. E isso no gráfico x de t. Agora, vamos ver de forma mais detalhada o conceito de velocidade instantânea no gráfico x de t. Então, aqui eu tenho um gráfico x de t, e eu escolhi três pontos nesse gráfico. O ponto aqui de baixo, um ponto aqui na posição maior que t2, e um ponto aqui numa posição menor que t2. Então, t2 é esse tempo aqui. Nesse tempo aqui, que é
um tempo aqui no gráfico em que eu tenho um x, um certo x, nesse caso negativo, o que eu vejo? Eu vejo que se eu traçar uma reta tangente exatamente no ponto onde ele faz a curva aqui, que é o ponto de T2, essa reta tangente ela fica com inclinação zero, porque quando ela é assim, com inclinação positiva, né, ela é crescente, nós temos uma inclinação positiva, ou decrescente, ela é uma inclinação negativa. Nesse caso, basta ver quem é o ΔX e quem é o ΔT, nesses casos. Só que aqui ela tem uma inclinação zero, ela está vertical. Vertical é uma função constante com inclinação zero. Ou seja, se essa derivada é zero e essa derivada representa a velocidade, então a velocidade nesse ponto é zero, que é aquele ponto que comentamos anteriormente. Por que essa velocidade era zero? Agora nós respondemos. A velocidade desse ponto mínimo é zero porque a velocidade é a derivada. E a derivada num ponto de mínimo, ou de máximo também, ela é zero. Então, o ponto mais baixo da curva de x de t, ela representa o ponto de velocidade zero. O que é ponto de velocidade zero? Ela significa uma mudança de sentido no movimento, fisicamente falando. Por exemplo, se um carro está indo para frente e ele para e fica com velocidade zero e retorna, a velocidade zero é o ponto onde ele fez o retorno, né? O ponto do tempo e de velocidade em que ele fez o retorno. E se ele está indo no sentido negativo, para e vai para o sentido positivo, então a velocidade zero representa a velocidade no momento em que ele fez o retorno. Então, fisicamente falando, esses são os conceitos de velocidade. Agora, para um tempo maior que t2, nós vemos que a reta tangente aos pontos aqui, ela é crescente, né? Veja que o ΔX aqui e o ΔT são positivos. O ΔT sempre vai ser, mas o ΔX é positivo, portanto a reta é crescente. Logo, a velocidade aqui vai ser positiva. Em todos os pontos à frente de T2, nesse gráfico, a velocidade vai ser positiva, maior que zero. Já para todos os pontos menor que T2, nós vemos que a reta é decrescente. Então, a velocidade para qualquer tempo menor que T2, ela é menor que zero. Então, temos a nossa definição de velocidade como inclinação da reta tangente. A reta dessa forma é crescente e a velocidade é positiva. Dessa forma é decrescente e a velocidade é negativa. E dessa forma vertical, a derivada é zero, a inclinação da reta é zero e a velocidade, consequentemente, é zero. Observem que, no primeiro caso, nós temos um movimento retrógrado, porque o corpo está diminuindo a sua posição com o tempo. Enquanto que já à direita de T2, o movimento é progressivo, o corpo está aumentando sua posição. Veja que ser progressivo ou retrógrado não tem a ver com estar na parte positiva ou negativa do x, e sim tem a ver com estar se movendo para frente ou para trás dentro do x, né? Por exemplo, aqui nós temos tanto x positivo quanto negativo com movimento retrógrado, enquanto que aqui nós temos tanto x nessa parte como nessa, com movimento progressivo, porque o corpo está aumentando a sua posição. Ou seja, o movimento é retrógrado se o deslocamento é negativo, e é progressivo se o deslocamento é positivo, e não se os pontos x são positivos ou negativos. Muito bem. Já que estudamos então o conceito de posição no tempo e o conceito de velocidade no gráfico de x de t, vamos agora ver o gráfico da própria velocidade em relação ao tempo. Novamente vale as notações versus ou x ou velocidade contra tempo, qualquer uma das notações. Primeiramente, vamos agora pensar num gráfico muito parecido com o anterior, só que o eixo vertical agora é o eixo da velocidade. Então, o ponto aqui inicial da velocidade é a nossa velocidade inicial, que equivale à velocidade no instante zero. Isso aqui não é a trajetória do corpo, isso aqui não é o movimento do corpo. A linha preta, nesse caso, a curva preta, representa a variação de velocidade, ou seja, qual a velocidade do corpo em cada momento. Então, primeiramente, nós temos aqui um tempo t1, em que a velocidade é zero, temos também um tempo t3, em que a velocidade é zero. Vemos que para qualquer tempo maior que t3 ou menor que t1, as velocidades são maiores que zero, como está descrito aqui. E para qualquer tempo entre t1 e t3, as velocidades são menores que zero. E claro que no tempo t1 é igual a zero, e no tempo t3 é também igual a zero a velocidade. Veja que a velocidade é igual a zero, não os tempos. O tempo só é zero aqui, na velocidade inicial. Bem, novamente, a velocidade aqui no ponto mínimo, ela é menor que zero, está abaixo. Isso significa que a aceleração nesse ponto mínimo, que é o t2, também é zero. Por quê? Já vamos ver em sequência. O mesmo estudo que a gente fez para o gráfico x de t em relação à velocidade, vamos agora fazer para o gráfico v de t em relação à aceleração. Porque, vejam, a aceleração média nós definimos como a variação de velocidade no tempo. Então, se eu pegar, ou seja, v3 menos v1, t3 menos t1. Se eu pegar dois pontos aqui, t1
e T3 com velocidades v de T1 e v de T3 e traçar uma reta entre eles, a inclinação dessa reta é justamente o deslocamento ΔV sobre ΔT, que é a diferença dos pontos V e a diferença dos pontos T. Mas isso é a própria definição da aceleração média e também é a própria definição da inclinação dessa reta. Então, qual a conclusão que chegamos? Que graficamente, a aceleração média é a inclinação da reta tangente, da reta que une dois pontos, no gráfico v de t. Se eu pegar dois pontos do gráfico v de t, unir com uma reta, esses dois pontos, a inclinação dessa reta representa a aceleração média entre aqueles dois pontos, de forma muito similar com a velocidade média e o gráfico de x de t. Da mesma forma, nós vimos lá no gráfico de x de t que a velocidade representa a inclinação da reta tangente, já que ela é dada por um limite da variação. Mas nós também vimos que a aceleração também é dada por um limite da variação. E, portanto, ela também é representada por uma reta tangente. Se eu traçar uma reta tangente num ponto T2 do gráfico de v de t, a inclinação dessa reta tangente, que é o limite, ela define a derivada. Só que a derivada para nós é a própria aceleração instantânea. Ou seja, a aceleração instantânea em um ponto é a inclinação da reta tangente àquele ponto. Essa é a definição matemática de derivada e é a definição física de aceleração instantânea. Então veja que são conceitos muito similares. Para a posição, a velocidade instantânea é uma derivada, é a inclinação da reta tangente. Assim como para a velocidade, a aceleração instantânea é uma derivada, é a inclinação da reta tangente. Assim como as velocidades médias para o gráfico de x de t e a aceleração média para o gráfico de v de t são as inclinações das retas que unem dois pontos. Então, nós estamos relacionando o conceito matemático, que envolve limite e derivada, com um conceito físico que envolve, com um conceito gráfico, na verdade, que envolve as inclinações das retas. Todos esses conceitos matemáticos e gráficos relacionados aos conceitos físicos de posição, velocidade e aceleração. Aqui também vamos fazer uma análise mais detalhada do gráfico A, o gráfico de aceleração no tempo. Então, aqui nós temos na verdade, o gráfico é de velocidade vezes tempo. Nós vamos analisar a aceleração nesse gráfico. Então, o gráfico VT é essa linha em preta. Se a gente pensar num ponto aqui, vamos primeiramente pensar nesse ponto T2, que é o ponto mais baixo, é o mínimo da trajetória. Poderia ser um máximo também. O conceito é o mesmo, mas da forma como foi desenhado é um mínimo. O mínimo é o ponto mais baixo, e o máximo seria o ponto mais alto quando houver. Bem, aqui no ponto mínimo, a reta tangente vai ser vertical. Portanto, a inclinação dela é zero. E como nós vimos anteriormente, a inclinação da reta tangente ela é justamente a aceleração. Isso explica por que anteriormente dissemos que aqui embaixo a aceleração era zero no gráfico v de t. Porque nesse ponto mínimo a inclinação da reta tangente é zero. Então aqui a aceleração é zero. Agora, se formos olhar o gráfico mais para frente, com t maior que t2, nós vemos que a reta tangente vai ficando crescente. Ou seja, derivada maior que zero. Significa que a aceleração, para tempos maiores que t2 aqui, é positiva. O que graficamente significa que a reta está positivamente inclinada, ela é crescente. E, obviamente, para trás é o contrário. Ou seja, para tempo menor que t2, a inclinação da reta é negativa, o que significa que a aceleração é menor que zero. Nesse caso, o ponto aqui, o de mínimo, que é o ponto em que a aceleração é zero, representa a mudança no sentido da velocidade. O momento em que a velocidade do corpo era negativa e virou positiva, ou vice-versa, que era positiva e virou negativa, né? Uma mudança no sentido da velocidade. Isso significa aceleração. Bem, vamos lembrar também sobre o conceito de movimento frenado e acelerado. Um movimento é frenado quando a aceleração diminui a velocidade, e ele é acelerado quando a aceleração aumenta a velocidade em módulo, em valor. Então, nesse primeiro caso aqui, vamos pensar nessa parte do gráfico aqui. Nessa parte do gráfico, a gente vê que a velocidade ela é positiva, está acima do eixo das velocidades, né? Porém, a aceleração é negativa, a gente vê pela inclinação decrescente da reta. Então, como aceleração e velocidade têm sinais opostos, o movimento é frenado, o corpo está frenando. Então, ele está frenando. Aqui a velocidade muda de sinal, né? Ou seja, ela era positiva e passa a ser negativa.
E nessa parte do gráfico aqui, nós temos o movimento acelerado, porque a gente vê que a velocidade agora é negativa e a aceleração também é negativa, pela inclinação da reta. Então, nós temos o movimento acelerado, porque tanto a velocidade quanto a aceleração têm o mesmo sinal, negativo no caso. Nessa parte do gráfico aqui, nós temos velocidade negativa, mas a aceleração agora é positiva, a reta tem inclinação crescente. Portanto, tem sinais opostos, né? Velocidade negativa e aceleração positiva, e o movimento é frenado. Já nessa parte aqui do gráfico, nós temos o quê? Reta tangente crescente, movimento positivo, só que a velocidade também é positiva. Então, aceleração e velocidade têm o mesmo sinal, positivo, e o movimento é acelerado. Eu comentei aqui que nesse ponto mínimo ocorre uma mudança no sentido da velocidade. Na verdade, a mudança no sentido da velocidade ocorre aqui, né, nesses dois pontos, porque ocorre uma mudança de sentido. Aqui a velocidade era positiva e ela passa a ser negativa. Esse sentido não tem que entender como sinal, não, né? Porque a mudança de sinal ocorre aqui nesse ponto. Ó, velocidade positiva passa a ser negativa, e aqui velocidade positiva passa a ser negativa. Negativa passa a ser positiva. É o ponto em que né, a velocidade ela muda, a aceleração é zero nesse caso, né? Então, nós temos uma mudança no sentido da velocidade, né? Ficou um pouquinho confusa a explicação aqui, então eu vou tentar recapitular para ficar mais claro. Na verdade, a mudança de sentido na velocidade é neste ponto aqui, porque a velocidade ela muda de sinal, né? O sentido no contexto sinal ele ocorre aqui e aqui, porque a velocidade passa aqui de positiva para negativa e aqui de negativa para positiva. Já nesse ponto, o que ocorre é uma mudança, a aceleração igual a zero. Então está mudando a variação da velocidade, né? Então a velocidade aqui, na verdade, a gente vê que ela tem um valor mínimo, né, e depois ela cresce. Então, significa a mudança no comportamento da velocidade. Ela atingiu o seu menor ou maior valor. Assim como no caso do gráfico das posições, quando eu tinha uma velocidade igual a zero, significa que a posição atingiu o seu maior ou seu menor valor, e o corpo vai inverter o seu sentido de movimento. No caso da aceleração igual a zero, significa que a velocidade atingiu o seu maior ou seu menor valor. Então é nesse sentido que está escrita a mudança no sentido da velocidade. Não vamos confundir com mudança no sinal da velocidade, que ocorre neste e neste ponto. Essa é a definição correta. Bem, vamos ver agora um outro conceito que aparece quando nós estamos falando do gráfico da velocidade. Vamos lá. Aqui nós temos um gráfico de velocidade vezes tempo, e temos aqui a curva em preta que representa esse comportamento. Só para recapitular, então, o que falamos anteriormente, nós vimos o seguinte, que no gráfico da velocidade, as derivadas são as inclinações que representam as velocidades. No gráfico no gráfico das posições, as inclinações das retas representam as velocidades. E nos gráficos das velocidades, as inclinações das retas representam as acelerações, o que significam derivadas, como nós vimos anteriormente. Bem, mas e se pegarmos os gráficos e verificarmos essas áreas aqui? Vamos ver pelas nossas definições de fórmulas que vimos anteriormente. Anteriormente, nós vimos o seguinte, que uma integral de dx dt ela pode ser escrita como uma integral de v de t dt. Antes tinha uma constante aqui, que pode ser representada por esses dois limites, x1 e x2. De forma que essa integral que agora é definida, fica como x2 menos x1 igual a essa integral de v de t dt, que nada mais é do que a fórmula que deduzimos nos casos de movimento unidimensional, onde aqui tínhamos uma constante a ser determinada por condição inicial. O interessante de verificarmos a fórmula expressa dessa forma é o seguinte, esse x2 menos x1 é a própria definição do deslocamento entre os pontos 2 e 1, de tempo 1 e tempo t2. E a integral de v de t, que agora é uma integral definida, é importante a gente resgatar esse contexto, porque dentro do cálculo nós vemos que essa integral de uma certa função definida, ela representa a área sobre a curva da função. Então, quando eu tenho essa integral de v de t dt, de t1 até t2, significa que o valor dessa integral é a área sobre a curva de v de t entre os pontos t1 e t2. Então, veja que aqui está escrito que o deslocamento, na verdade, ele é numericamente igual, já vou explicar por que é numericamente igual, a área sobre a curva de v de t.
entre os pontos que eu quero calcular o deslocamento. Então esse contexto é novo. Nós já tínhamos visto o conceito de deslocamento do ponto de vista matemático e do ponto de vista físico, como uma diferença de dois pontos, de duas posições. Mas agora nós estamos vendo o contexto de deslocamento num contexto gráfico, num conceito gráfico. O que é o deslocamento, graficamente falando? É a área sobre a curva V de t, a área que une a curva até o eixo, aqui, no caso essa área sombreada. É claro que se eu estou falando de deslocamento entre T1 e T2, então tem que ser a área entre T1 e T2. Se eu estivesse falando aqui do deslocamento entre 0 e T1, então seria essa área aqui entre 0 e T1. Ou seja, qual a vantagem dessa fórmula? Se eu tiver um gráfico que me permita calcular a área visualmente ou de forma fácil, essa área vai me dar justamente o deslocamento naquela distância. Então veja a consequência. O deslocamento entre os pontos x1t1 e x2t2 é numericamente igual à área sobre a curva v de t entre os pontos v1t1 e v2t2. Ou seja, usamos o gráfico v de t para determinar o deslocamento. Esse é um conceito novo e gráfico que exploramos nessa página do slide. Esse conceito de numericamente igual é o seguinte: área, a gente sabe que no SI é medida em metros quadrados, mas aqui deslocamento não é metros quadrados, deslocamento tem que ser em metros, não é verdade? Então, numericamente igual quer dizer o seguinte: o deslocamento ele é igual à área somente numericamente, só em valor, não em unidade. A unidade de deslocamento é metros e não metros quadrados. Esse é o conceito. E, portanto, então, já que sabemos como calcular o deslocamento graficamente através da área sobre a curva, nós podemos agora fazer um exemplo. Aqui nós temos um gráfico V de t, com alguns valores numéricos, e nós temos a seguinte pergunta: qual é o deslocamento e a aceleração média do móvel abaixo, o móvel que é representado por esse gráfico, entre 0 e 15 segundos? Então eu quero saber o deslocamento e a aceleração média do móvel entre 0 e 15 segundos. E também quero saber sua aceleração em 5 segundos. Então vamos lá. Primeira coisa, se eu quero o deslocamento, graficamente nós vimos que é só calcular a área. E aí eu vou recapitular um conceito que estava aqui no gráfico que eu não falei, que é o seguinte: toda a área que está acima do eixo do tempo aqui, ela é uma área positiva, maior que zero. E toda a área que está abaixo do tempo, ela é uma área negativa, menor que zero. Agora sim, eu vejo que se eu quero calcular o deslocamento entre 0 e 15 segundos, eu pego todas as áreas sobre a curva entre 0 e 15 segundos. Então eu começo aqui no tempo igual a 0 até o 15 segundos, e eu tenho que calcular a área desse triângulo, que vai até o eixo aqui, desse triângulo, mais a área desse triângulo, que está aqui. Lembrando que essa área aqui é negativa, porque está abaixo do eixo, e essa área é positiva, porque está acima do eixo. Nesse caso é muito simples, porque as áreas aqui são visualmente fáceis de verificar, de calcular através de triângulos. Aqui nós temos um triângulo retângulo, aqui temos outro triângulo retângulo. E a fórmula para cálculo de área de triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, se eu somar essas duas áreas, essa positiva e essa negativa, eu vou ter o deslocamento entre 0 e 15 segundos. Então, vamos lá. Deslocamento é numericamente igual à área, e deslocamento é numericamente igual, nesse caso, duas áreas. Vamos somar as duas. Se ele tivesse pedido apenas o deslocamento entre 5 e 15, eu só usaria a área 2. Se fosse entre 0 e 5 segundos, eu usaria a área 1. Mas como ele pediu os dois, eu tenho que somar as duas, lembrando que a 1 é negativa. Então, ΔX é igual negativa da primeira, e aí eu faço base vezes altura. 3 vezes 5. Eu não preciso considerar esse menos, porque eu já considerei menos quando eu vejo que está abaixo do eixo. Então, 3, que é a distância aqui, vezes 5, vai dar 15 dividido por 2. Enquanto que do outro lado eu tenho que fazer esse triângulo. Se ele começa em 5 e vai até 15, então nós temos 10, né? Ou seja, 15 menos 5, que está aqui, ó, 15 menos 5, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Então, esse é o nosso deslocamento. Aqui nós temos 3 vezes 5, 15 dividido por 2, negativo, porque é uma área abaixo da curva. E aqui, 15 menos 5 dá 10 vezes 6, 60 sobre 2. Fazendo essa operação, nós vamos ter aqui, 2 é um termo comum, vamos ter 60 menos 15, 45, sobre 2 vai dar 22 metros e meio. Então veja que não usamos integral, não usamos aquela formulazinha ΔX sobre ΔT, porque nem estava... Até poderíamos usar, olhando alguns valores aqui, mas nós usamos um conceito gráfico, simplesmente utilizando a área. Em alguns gráficos, em que não fiquem claro quem é o X, o T, fica mais fácil visualizar através da área. Muito bem, então a segunda questão também solicita qual a aceleração média do móvel.
Bem, a aceleração média é variação de velocidade vezes tempo, né? Aceleração média do móvel entre 0 e 15 segundos. Então, nesse caso, pessoal, nós temos um gráfico V de t. O que é a aceleração média? Nós vimos que a aceleração média é a inclinação da reta que une os dois pontos. Como eu quero o ponto 0 e 15 segundos, então é como se eu traçasse uma reta preta entre esses dois pontos. Nesse caso, o gráfico é uma reta. Então, é como se uma reta ficasse sobre a outra. Mesmo que o gráfico fosse uma curva, para determinar a aceleração média, eu faria uma reta que unisse os dois pontos. Então, nós temos aqui a reta que une os dois pontos, e a inclinação dessa reta é simplesmente a distância daqui sobre a distância daqui. Então, a distância daqui, ó, eu quero entre 0 e 15. Então, a distância no eixo y é 6 menos menos 3. A final menos a inicial. 6 menos menos 3. E no eixo do tempo, 15 menos 0. Eu poderia fazer parte por parte, mas melhor fazer todo de uma vez. Então, 6 menos 3 sobre 15 menos 0. 6 menos menos 3 dá 9 sobre 15 e a aceleração média é 0,6. Talvez vocês estejam pensando, mas nós só usamos a fórmula, não fizemos nada graficamente. Graficamente, nós estamos fazendo no contexto de que tem uma reta que une esses dois pontos e a inclinação dessa reta, que é justamente ΔV sobre ΔT, está dando a aceleração média. Nesse caso é muito parecido com a fórmula, porque o gráfico é uma reta de qualquer forma, mas mesmo que o gráfico fosse uma curva, eu poderia usar essa fórmula, porque eu estaria pensando numa reta unindo os dois pontos. E finalmente, e a sua aceleração em 5 segundos? Veja que quando nós pedimos uma aceleração, uma velocidade ou uma posição em um ponto, nós precisávamos de uma função. Aqui a gente não tem nenhuma função. No entanto, não temos nenhuma função aceleração. Nós temos V, mas nós precisaríamos derivar V para obter A, e nós não temos a fórmula de V. Então, nós não podemos usar aqueles mecanismos de equações que nós usamos anteriormente. No entanto, nós vimos que a aceleração em um certo ponto é a derivada, ou seja, a inclinação da reta tangente naquele ponto. E como o gráfico em preto, que é o gráfico da velocidade, é uma reta, a inclinação da reta tangente em todos os pontos é igual, porque se eu pegar essa reta aqui em vermelho, que é a reta tangente, em qualquer ponto dessa reta aqui, ela é uma reta paralela para ser a reta tangente. Então, a inclinação da reta tangente é igual à inclinação do gráfico, porque o gráfico, nesse caso, ele tem uma inclinação constante, é uma reta. Então, como a aceleração é a inclinação da reta tangente ao ponto, e aqui a reta tangente tem inclinação constante, então a aceleração é constante também. A aceleração em cada momento vai ser igual à aceleração média. Portanto, a aceleração em 5 segundos é igual a 0,6 metros por segundo quadrado. Assim como a aceleração em 2 segundos, em 0 segundo, em 1 segundo, até 15 segundos. Depois ela pode sofrer alguma variação. Mas em todo esse espaço, a aceleração instantânea é a mesma. Então é importante que fique enfatizado esse contexto. Eu usei para calcular a aceleração o conceito de reta tangente a um ponto. Mas como o gráfico tem uma inclinação constante, a reta tangente a um ponto é igual a todas as retas que estão aqui no gráfico. Portanto, inclinação constante, aceleração é uma constante também. Por fim, basta estudarmos o gráfico da aceleração versus tempo, que foi o único que não vimos ainda, e que já vamos estudar de forma conjunta com as suas propriedades. Primeiramente, que não definimos nenhuma derivada no gráfico da aceleração, porque seria derivada de maior ordem que não tem sentido físico dentro da mecânica. Mas o contexto de integral é válido. Então, primeiramente, nós temos aqui uma aceleração em relação ao tempo, representada pela curva em preto. A aceleração no tempo zero é a aceleração inicial do corpo. Aqui nós temos um ponto T1, onde a aceleração é zero, e temos um ponto T2, onde a aceleração é maior que zero. Já fica claro no gráfico que a aceleração para qualquer tempo menor que T1, nesse gráfico, é menor que zero, e para qualquer tempo maior que T1, ela é maior que zero. Bem, até aqui, então, esse é o comportamento do gráfico de aceleração. Claro que poderia ser o contrário, né? Poderia começar positivo e ser negativo, como os que vimos anteriormente. Esse é um comportamento genérico qualquer. Eu não preciso demonstrar, como eu fiz para o deslocamento, mas aqui vale a mesma regra, que a variação de velocidade ela é essa integral. Isso nós vimos detalhadamente nas aulas anteriores. Então é fácil vocês verificar que assim como nós demonstramos que o ΔX é a integral de V de t, da mesma forma, o ΔV é a integral de A de t. Isso é conceitos que nós já vimos anteriormente. Mas isso numericamente, em termos do cálculo, é igual à área sobre a curva. Então eu tenho um novo conceito gráfico aqui. A variação de velocidade entre dois pontos
é a área do gráfico A de t naqueles dois pontos. Então, da mesma forma que para o gráfico V de t, a variação a área sobre a curva era o deslocamento, também para o gráfico A de t, a área sobre a curva é a variação de velocidade. Então, nós temos a variação de velocidade agora no conceito gráfico. O cálculo de área foi como nós vimos no exemplo anterior. Não importa a unidade, basta usar numericamente igual. E da mesma forma, a área acima do eixo t é positiva e a área abaixo do eixo t é área negativa. Então, assim nós demonstramos os conceitos gráficos, tanto no sentido de derivada quanto no sentido de integrais, que são áreas, graficamente falando. Só para fim de verificação, vimos até agora, né, que todos esses conceitos que nós falamos são gerais. Agora nós vamos ver nos casos particulares de movimentos que já vimos, o MU e o MV. Como que ficariam esses gráficos para o MU e o MV? Nós já sabemos que as equações de posição para o MV é uma equação de segundo grau, que é uma parábola, e para o MU o x é uma equação de primeiro grau, que é uma linha. Vamos ver todos os gráficos para esses casos. Primeiramente, vamos ver o gráfico do MU, V, do movimento uniformemente variado, quando a aceleração é uma constante maior que zero. Então está aqui, a aceleração é em vermelho, veja a legenda, é uma aceleração maior que zero, a aceleração é constante, né? Isso para o MV. Para casos gerais, a aceleração pode variar, como eu demonstrei, mas para o MV a aceleração é uma constante, nesse caso maior que zero. Bem, se nós pensarmos que a aceleração é constante, né, maior que zero, está representado pela linha vermelha, e sabemos que o x é uma parábola. Se a aceleração é positiva, a parábola vai ter concavidade para cima. Então, a curva em verde aqui é o x de t. Veja que ela tem concavidade para cima porque o A é positivo. Bem, se nós olharmos o x de t e pensarmos que a velocidade é a reta tangente aqui, nós vemos que nesse ponto aqui, a reta tangente é zero, porque ela vai ter inclinação, ela vai ser constante, ela vai ter inclinação vertical. Então, o gráfico V de t, que está representado em laranja aqui, ele é zero nesse momento. É bom enfatizar que aqui o eixo, nós temos um eixo tempo e temos um eixo aqui na vertical que representa tanto o x quanto o v quanto o a. Ou seja, eu coloquei os gráficos de x, v, a na mesma figura, só para comparar um na frente do outro e vocês verificarem qual o comportamento de um em relação ao outro. Então, eu tenho uma parábola para o movimento. Que movimento é esse? Significa um movimento em que o corpo decresce sua posição até uma posição mínima e depois aumenta de novo. Seria isso aqui, ó. Se nós pensarmos no eixo x, o corpo ele estaria primeiro contra o eixo x, ou seja, sua posição x está diminuindo, aí em um certo momento ele para, que é essa posição aqui, e depois ele aumenta sua posição novamente. Isso significa que ele tem uma aceleração no sentido de x, né? Senão ele não voltaria, uma vez que ele parou, ele não voltaria para cima novamente. A sua posição não aumentaria novamente. Bem, nesse gráfico de nesse gráfico de x, que é o verde, então nós já vimos que o ponto mínimo aqui representa v igual a zero, que é justamente aqui, ó, v igual a zero. Para qualquer ponta direita aqui, ó, as inclinações das retas tangentes são positivas, significando que a velocidade é positiva. Logo, aqui nós vemos que as velocidades são positivas para qualquer ponto t maior que esse ponto central aqui. Da mesma forma, para qualquer ponta à esquerda dessa linha tracejada em azul, nós vemos que a inclinação das retas tangentes, que representa a velocidade, são negativas. Então, aqui nós vemos que a velocidade é negativa para qualquer ponto à esquerda dessa reta tracejada. Claro que nessa primeira parte aqui, o corpo está diminuindo sua posição, o movimento é retrógrado, e nessa segunda parte, o corpo está aumentando a sua posição, o movimento é progressivo. Da mesma forma, nós podemos relacionar aqui se o movimento é acelerado ou retardado. Veja que nesse caso a aceleração é sempre positiva. Então aqui onde a velocidade também é positiva, o movimento é acelerado. Ou seja, se refere a essa segunda parte onde o corpo já está acelerando. E nessa primeira parte o movimento é retardado, porque a aceleração é positiva e a velocidade é negativa. Ou seja, o corpo estava andando contra a trajetória com uma aceleração positiva e, portanto, estava sendo frenado até parar em algum momento. Ele veio frenando, frenando até que parou. E aí voltou para trás, né? No caso, para trás é para frente no sentido da trajetória. Então, a velocidade está bem resgatada. E se nós pensarmos aqui na velocidade e pensarmos em retas tangentes à velocidade, nós vemos que todas essas retas tangentes vão ter a mesma inclinação, já que a velocidade é uma reta, e, portanto, a inclinação não vai variar. Logo, já que tem a mesma inclinação, né, e não varia,
Então, a velocidade aqui é uma constante, a aceleração, perdão, é uma constante. Então, faz todo sentido dentro do contexto que a gente estudou. Qualquer livro, qualquer bibliografia de ensino médio que mostra as equações, vai mostrar esse tipo de gráficos para um movimento uniformemente variado. O segundo caso de movimento uniformemente variado é o mesmo, só que com aceleração negativa. Então, a aceleração, veja que ela está abaixo do eixo do tempo, do eixo x negativa aqui, né? Ela é negativa, e, consequentemente, a velocidade vai decair. Primeiro o movimento é retardado, depois acelera no sentido negativo do eixo. E, consequentemente, a parábola tem concavidade para baixo, ou seja, o corpo aumenta a sua posição e depois diminui. Esse é um ponto de máximo, enquanto no gráfico anterior esse era um ponto de mínimo. Então, o movimento aqui é o corpo indo a favor da trajetória, freando, parando e depois indo contra a trajetória. Aqui nós temos mudança de sentido no movimento, temos movimento acelerado na segunda parte e retardado na primeira, movimento progressivo na primeira parte e retrógrado na primeira. Se quiserem pausar o vídeo e fazer uma análise mais detalhada, basta seguir os mesmos passos que utilizamos no slide anterior. Bem, nós temos agora os gráficos do MU. Vamos lembrar o que é o MU. O MU é o caso de aceleração igual a zero e velocidade constante. Então, no primeiro caso, nós vamos supor a velocidade maior que zero. Então, aqui, se a nossa aceleração é igual a zero, ela é uma reta constante e zero, e nula. Então, veja que, diferente do caso anterior, em que a aceleração é zero, mas não, a aceleração é constante, mas não era zero, nesse caso, a aceleração é constante e zero. A velocidade, nesse caso, ela vai ser uma constante. E a posição vai ser uma reta. Se a gente pensar que no MU a posição é uma reta, então a inclinação dessa reta é constante, em todo momento é a mesma, que representa justamente a velocidade constante aqui, e positiva, porque a reta aqui é crescente, e a aceleração é zero. Esse é um típico movimento progressivo, em que a velocidade constante é maior que zero. A velocidade é constante e maior que zero. Agora, se a velocidade for constante, mas for menor que zero, então nós temos um típico movimento retrógrado, em que a velocidade diminui com o tempo, mas diminui de forma constante, significando que a inclinação das retas tangentes à velocidade são sempre com a mesma inclinação, portanto, esse é o gráfico da posição, perdão, a linha verde. Recapitulando. Nós temos aqui a linha verde que representa que as posições diminuem com o tempo de forma constante. Como as inclinações das retas tangentes a essa posição são sempre constantes, então a velocidade ela é uma constante negativa, porque a reta aqui é decrescente. E como a inclinação das retas tangentes à velocidade é sempre zero, já que ela a velocidade é uma reta vertical, então também a aceleração vai ser sempre zero e constante. Então esse é um caso extremamente particular do estudo geral, que nós vimos anteriormente. E por fim, eu só relembro então, só refaço aqui o comentário do que vimos nesse contexto, uma forma de resumo, que graficamente nós podemos obter velocidade como uma inclinação das retas em relação ao gráfico x de t, nós podemos obter aceleração como uma inclinação das retas ao gráfico v de t, nós podemos obter deslocamento como uma área do gráfico v de t, nós podemos obter variação de velocidade como uma área do gráfico a de t. Então, esses conceitos gráficos, eles vêm acrescentar às fórmulas, aos conceitos de derivadas integrais que já tínhamos vistos matematicamente e fisicamente nas aulas anteriores. E aqui as nossas referências.